que é que você faz com o seu paciente que tem bronquite. E esse paciente que tem bronquite, que forma tratá-lo de uma maneira definitiva. E por que a gente fala definitiva? Porque a bronquite, por ser uma patologia crônica, muitas vezes nós observamos as pessoas e os profissionais administrarem essa patologia. O que significa isso? Ela melhora e volta, ela melhora e volta. Ou seja, existe um controle, mas muitas vezes não existe uma resolução. E o importante é quando nós encontramos caminhos de resolução. E nesses caminhos de resolução é que nós vamos falar hoje como chegar nesses caminhos. Então, quando você tem um paciente que tem bronquite e esse paciente classificado, né? É bronquite asmática, é bronquite alérgica, é bronquite com tosse seca, é bronquite com tosse úmida, enfim, é uma série de rótulos que na verdade acabam definindo o seu estado, mas não definem a causa, o fator causal. Por isso que essas patologias crônicas, elas acabam sendo controláveis, mas não exatamente tratáveis. Tratáveis, eu entendo, quando você estabelece uma estratégia de ação sobre uma patologia e você tem resultados que vão mostrando cada dia que você está se aproximando do final desse sintoma, da finalização desse sintoma. Então, a partir de uma estratégia que nós vamos propor hoje, pode ser que você não só consiga cuidar das pessoas queridas, mas finalmente você consiga ter resultados definitivos com os seus pacientes, ok? Essa é a proposta de hoje. Muito bem, só que para nós entendermos qual seria o caminho relacionado até o processo de resolução de uma bronquite, nós precisamos falar um pouquinho sobre a bronquite em si. Bom, a bronquite, ela, como eu disse para vocês, é um incômodo bastante importante de vias aéreas, onde você tem um processo de necrose, de um processo inflamatório. Isso depende, lá dentro dos estudos da nova medicina germânica, se você está em fase ativa, fase PCL. Mas o importante é o seguinte: você tem um incômodo, uma afecção nas suas vias aéreas, onde você vai ter dificuldade na expiração, tá? Então é uma tosse que é dificultada, é uma tosse que justamente ela dificulta o seu processo respiratório porque ela é bastante crônica. E como eu disse, ela pode se apresentar tanto seca quanto úmida, né? Produtiva. Mas vamos lá. O que é, afinal, o que é bronquite? Bronquite é um processo que vai incomodar as suas vias aéreas por várias etiologias. Várias etiologias que podem ser infecciosas, podem ser ditas alérgicas ou até químicas medicamentosas. Mas isso tudo ainda está dentro de pontos de interrogações. O que é interessante entender é qual é o tecido envolvido e qual o comportamento desse tecido, qual a vantagem dele mudar o comportamento. Então vamos lá. Qual o tecido envolvido? Olha, agora começa o que eu chamo de poema biológico. O tecido envolvido é chamado de ectoderma. E o tecido ectoderma, ele é bem interessante que ele tem uma conotação de contato-separação. Então, ou eu quero manter um contato, ou eu quero me separar de algo. Mas por que é que nós chamamos de conflito? Porque o conflito é quando eu quero algo e não consigo. Simples assim, tá? Então, a resolução, logicamente, é o oposto disso, é o querer e conseguir. Mas vamos lá. O que está por trás de uma bronquite é justamente um conflito de contato e separação. Agora, não é qualquer conflito de contato e separação. É um conflito de contato e separação com uma conotação de território. E o detalhe de demarcar território ainda tem um dedinho ali de detalhe, que é justamente um território frontal, um medo frontal de não conseguir conquistar esse território. Por quê? Porque aquele adversário, aquele perigo, aquilo que ameaça o seu território está aqui na tua frente. Então, um medo frontal
de não conseguir demarcar adequadamente o seu território, ou não conseguir defender o seu território, ou não conseguir conquistar o seu território. Ou seja, brônquio está relacionado à demarcação de território. E a fonte do medo está na tua frente. Por que isso? Porque o relé de registro do brônquio, lá no mapa do ectoderma, está aqui na região frontal. Isso significa um medo frontal. Nós chamamos de medo frontal toda aquela situação reconhecida. Eu tenho medo e eu reconheço a fonte do meu medo. Isso é um medo frontal, isso é um medo reconhecido. Nós vamos chamar de medo nucal todos os medos desconhecidos. Então, por exemplo, uma pessoa que está andando na rua escuta passos atrás de você. E quando escuta passos atrás de você, logicamente nós não temos olhos na nuca. Então é um medo desconhecido. Enquanto você não se virar para ver o que é, você tem um medo desconhecido, tá? Aqui nós destacamos o medo reconhecido. Eu tenho medo e eu reconheço a origem do meu medo. É medo frontal. E o brônquio significa medo frontal em relação a alguma coisa do teu território. O que é que o leão tem a ver com a bronquite do seu paciente? O leão, lá no território dele, ele emite rugidos. O rugido é um mecanismo do leão demarcar território. Não só o leão, vários outros animais, mas de demarcar território. Por quê? Você sabia que o rugido do leão pode alcançar até 5 quilômetros de distância? Você já pensou o que é isso? É demarcação de território de 5 quilômetros ao redor dele. Por que ele faz isso? Porque se houver um outro clã, um outro leão alfa dentro dessa área de 5 quilômetros, esse outro leão ou vem ao encontro para disputar território ou cai fora, foge, porque ele fala assim, opa, entrei em território errado. Então por isso que o leão logo de manhã emite um rugido muito forte. É justamente para dizer, este território é meu. Vocês já viram atletas nas Olimpíadas? O atleta na Olimpíada, principalmente esportes que determinam, na verdade todo esporte, né? Se a gente observar, na verdade todo. Quando a pessoa ganha do adversário, não precisa nem ser final, mas quando a pessoa ganhou de um oponente que era um oponente à altura ou mais difícil, sei lá, enfim, que ela grita e bate no peito. Nadadores fazem muito isso, né? Uau! O que significa isso? Eu estou tocando o meu brônquio e gritando bem forte. É como se eu dissesse, esse território é meu. É assim. Por quê? Essa piscina é minha, essa pista de corrida é minha, esse tatame é meu. Toda vez que um atleta grita e bate no peito, não sai aqui da garganta o grito dele, sai daqui de dentro. Porque ele não está gritando, ele está praticamente rugindo. E o rugir, ou seja, aquela verbalização, aquele grito brônquico, ele significa instintivamente uma demarcação de território. É instinto, por instinto, um atleta bater no peito e sair bem forte um grito de vitória. É por instinto, é lindo isso. Então nunca mais você vai conseguir visualizar os primeiros lugares, os pódios ou as vitórias nas Olimpíadas com os mesmos olhos de antes. Eu acho isso mágico, porque isso acontece todos os dias, né? Assinem um canal de esportes que vocês vão ver. O cara vai lá, faz gol, vem um palmeirense, faz gol no final do campeonato e ele bate no peito, gritando. Ele corre quase o campo inteiro batendo no peito e gritando gol. O que é isso? Esse território é meu. Esse campo de futebol é meu. Então é isso, é muito legal assistir esportes com essa nova visão do instinto de demarcação de território brônquico. Aqui nós estamos falando de uma demarcação de território que é justamente a demarcação de território
quando eu tenho um medo frontal. E o que tem nas Olimpíadas? Nas Olimpíadas o adversário está na sua frente, o oponente está na tua frente sempre. Então você disputa cada pódio, cada ponto, cada degrau para você subir no pódio, você disputa sempre observando quem? O seu oponente. O seu oponente é um medo reconhecido. Medo por quê? Porque o seu oponente pode levar a medalha que você está almejando, ok? Então é instinto. E às vezes é a sua última Olimpíada, ou às vezes é a sua única Olimpíada. E aí a partir disso se torna a disputa territorial muito maior. Que disputa de território? Pode ser o campo da batalha ou pode ser o pódio mesmo. O primeiro lugar só cabe um. E aí? Eu vou ter que disputar com todos para que aquele território pertença a mim. Então o leão, o que ele tem a ver com a bronquite do seu paciente? O leão ele emite rugidos como demarcação de território de um medo reconhecido. O seu paciente certamente passou pela mesma situação, só que ele teve uma situação de choque para que houvesse essa necessidade biológica. E essa situação de choque, ela está presente quando eu vivo uma situação impactante, inesperada e vivida dentro de um cenário dramático, uma perda de território. E quando a bronquite acomete as crianças? Para as crianças, tudo é muito mais expressivo, vamos dizer assim, porque criança não tem ainda uma experiência de vida para saber lidar com algumas coisas, né? Por não ter experiência de maturidade, que desenvolva a sua maturidade. Então, para a criança, tudo é muito mais sutil. Coisas pequenas vão levar elas ao medo frontal, a um medo reconhecido e dentro de um contexto de território, um contexto territorial. Então, por exemplo, você tem a sua casa, você mora com seus pais e você é filho único. Você é filho único, portanto, tudo é para você, porque você não tem que dividir com ninguém. E você tem 4 anos de idade e chegaram paredes da sua casa e seu pai diz assim: filho, você vai dormir lá no quarto com o papai, ou você vai dormir na sala, ou enfim tal, porque seu tio e sua tia vai dormir no seu quarto. E aí você com 4 anos de idade fala: não mamãe, não papai, eu não quero. E aí seu pai fala: não, titio vai dormir, amanhã você volta, é só essa noite. Você fala: não quero, porque você está defendendo o seu território. E aí o teu pai tira a cinta da cintura e mostra para você e fala: moleque, eu só vou falar mais uma vez, você vai sair desse quarto ou vou ter que dar uma cintada em você? Olha o que acaba de acontecer. Em uma situação de território, essa criança acaba de passar por um medo frontal, ou seja, um medo reconhecido. E naquele momento ela não pode fazer nada. Foi impactante, inesperado, com um cenário de drama por trás. Então, olha só, aquela situação pode ser um fator causador de o início de uma bronquite. É lógico que a bronquite em si, ela tem um aspecto de cronicidade, tá? Então não é assim, aconteceu isso, a criança acorda com falta de ar ou chiando, enfim, tal, por conta de uma bronquite. Não, isso vai levar um certo tempo, alguns dias, talvez até semanas, mas já é o início do processo. E é isso que nós destacamos aqui. A raiz que dá início a um sintoma. Esse sintoma não precisa ser tão imediato, mas é o fator causal. E quando nós identificamos qual é a causa, aí fica muito mais fácil de tratarmos, tá? Existem muitas variações que vão mostrar que esse mesmo conflito ele é mais intenso ou menos intenso. Por exemplo, a bronquiolite, menos intenso do que a bronquite. Já a asma já é mais intenso que a bronquite. O processo é o mesmo, é que foi vivido mais intensamente a causa do conflito
ou foi vivido menos intensamente a causa do conflito. Mas todos têm o mesmo princípio. Todos eles estão relacionados. Tudo que é brônquio está relacionado a território e está relacionado a um medo reconhecido. A fonte do medo é reconhecida por mim, ok? E não necessariamente precisa ser reconhecida conscientemente, tá? A questão é que já existe um registro lá no seu cérebro que diz ao seu subconsciente que você já viveu aquela história de perda de território, ok? E aí, a partir dessa identificação do fator causal, nós podemos entender o comportamento do nosso organismo e o comportamento do organismo do paciente. Porque muitas vezes, poxa, não, foi aquela... é muita poeira, essa pessoa vive no meio de muito pó, a profissão que ela trabalha é envolvida com pó. E aí pode ser que você trabalhe em uma serraria ou uma marcenaria e você fica aspirando aquele pozinho da madeira o dia todo. E aí vamos culpar a sua profissão com o seu sintoma. Faz sentido uma coisa com a outra? Faz. É coerente. Uma das primeiras coisas que o profissional da saúde vai perguntar, isso eu falo profissional da saúde porque às vezes você foi num fisioterapeuta, às vezes você foi numa farmácia ou às vezes você foi ao médico. Mas a primeira coisa que o profissional da saúde vai perguntar é qual a sua profissão. Se você fuma, se você fica em ambientes fechados ou com pó ou com ar-condicionado, enfim. E aí você vai falar, olha, eu trabalho numa marcenaria e, enfim, é o dia inteiro naquele processo. Ele vai falar, poxa, tá explicado. Eu vou te dar uma licença aqui, porque você não pode, você tem alergia. E aí o que acontece? Você fica exposto a um componente que fica irritando vias aéreas. Tá, beleza. Só que, e os seus colegas que não desenvolveram nem bronquite, nem asma, nem problema respiratório e às vezes trabalham há mais tempo que você? Então, nós não podemos ignorar também que micropartículas podem começar a irritar vias aéreas. Só que não necessariamente são os causadores. Eles são mais fáceis de serem identificados como influenciadores de um sintoma, ou seja, eu tenho um sintoma e eles pioram o meu sintoma, do que causadores. Então nós temos fatores que são influenciadores, o tempo seco, você fumar ou não, ser tabagista, a sua profissão, a cidade onde você mora, né? A culpa não é somente dos fatores externos. Os fatores externos vão fragilizar, mas causar ainda precisaria de muitos mais componentes, tá? Dentro de tudo que nós falamos até agora, nós precisamos identificar o fator causal primário. E nós aqui já conseguimos identificar. Qual é a pergunta que você vai fazer para o seu paciente? Quando é que iniciou a sua bronquite? E aí ele vai falar, há 2 meses, há 2 anos, há 2 horas atrás. E você vai perguntar para ele o que é que aconteceu de impactante, inesperado e com cenário dramático na sua vida. O que aconteceu de choque na sua vida antes do início dos sintomas? Você não precisa dar mais dicas do que isso, tá? Você ainda tem os componentes lá que precisa ser território e que precisa ser o medo frontal, o medo reconhecido. Mas deixa ele contar a história e você fica escutando para ver se bate essas outras observações que eu passei para vocês. Por quê? Porque nós queremos uma resposta que seja bastante fiel. Porque se nós dermos todas as dicas, nós começamos a sugestionar essa pessoa. Mas se nós apenas escutamos o contexto, o gênero, o cenário e os personagens dessa história do paciente, aí vai ficar muito interessante a gente ficar ali de camarote escutando e percebendo que a história dele vai encaixando em medo reconhecido, que tem território, perda de território no meio da história, e é um filme de longa-metragem a sessão que você vai fazer.
Você só precisa fazer a pergunta certa. Quando você faz a pergunta correta, você tem a resposta que precisa. Esse é um dos segredos do bioalinhamento. Nós levamos vários anos para organizar, isso mesmo, vários anos para organizar perguntas. Por quê? Porque a elaboração de uma pergunta, ela é algo muito sério dentro de uma avaliação clínica. E quando a gente organiza, a pergunta é a coisa que mais fica simples. Menos é mais. As perguntas do bioalinhamento exemplificam exatamente esse ditado, que menos é mais. As perguntas são diretas, objetivas, sem mimimi, sem rodeios e de claro entendimento. Então o paciente ele responde dentro de uma harmonia que ele nem vai percebendo o quanto nós estamos extraindo de respostas dele, que não são exatamente todas as respostas verbais, porque nós temos respostas que vêm a partir de manifestações visuais do seu sistema nervoso autônomo. E bebezinhos, né, que nascem e logo já ficam com bronquite, enfim e tal, sempre da mesma forma, medo reconhecido, medo frontal, e tem componente de contato e separação. Geralmente eu quero me separar da fonte do medo ou eu quero tomar contato com o território que é meu. E tem território no meio. Eu me lembro da minha mãe me contar essa história. Eu tive bronquite quando pequenininho, bebezinho. E só que quando nós nascemos, o meu irmão nasceu com 2,5 kg e eu nasci com 1,950 kg. E eu tive que ir para a incubadora. Agora olha só, eu passei 9 meses, não só na barriga da minha mãe, mas na companhia do meu irmão. E de repente, quando eu nasço, o meu nascimento tornou-se para mim uma situação impactante, inesperada e dramática. Por quê? Porque eu não tinha peso suficiente e fui para a incubadora, não tinha calor próprio. E nessa incubadora, o que tem? Tem uma luz artificial que te dá a temperatura é controlada, mas não é... Ela te mantém aquecido, mas ela não te dá o contato, que é o que eu tive 9 meses. Então, o que acontece ali? Eu tive uma separação, eu tive uma questão de território envolvida e eu tive o medo frontal. Por quê? O ambiente ali de fora que eu me deparei não tem nada a ver com o ambiente que eu estava acostumado e agora eu sou apenas um bebê totalmente indefeso, que não sei onde estou, não sei onde estão minhas referências, ok? E aí desenvolvi bronquite. Faz sentido? Claro que faz sentido. Também, agora eu não sei como que foi a resolução, porque nunca mais houve nenhum tipo de manifestação com problema respiratório. Ainda bem, eu certamente virei essa página lá atrás e sem saber que existia, porque eu era apenas um bebezinho. Então eu sabendo do fator causal que deu origem ao sintoma de bronquite, eu posso elaborar uma estratégia de resolução, né? E aí eu posso, a partir dessa identificação, elaborar uma frase, elaborar recursos que podem vir ao encontro do sentido biológico. Qual que era o sentido biológico? Demarcar território. Só que se eu consigo demarcar território para conquistar meu território ou para proteger meu território, não tem conflito. A questão é, eu não fui suficiente, o meu rugido não foi suficiente para demarcar meu território. Então, o nosso paciente precisa escutar, por exemplo, algumas palavras que vêm ao encontro. Naquela situação, você teve dificuldades em demarcar seu território, ou de cuidar do seu território, proteger seu território através do seu rugido. Mas hoje, no tempo presente, você já pode olhar todo o seu histórico e perceber que aquilo foi apenas uma etapa da sua vida. E quais foram as outras vezes que você ganhou o território, conquistou o território ou conseguiu proteger o seu território de oponentes ou de adversários ou de situações.
Então, isso que é importante, esse esclarecimento de que aquele episódio da vida da pessoa não é o que representa a vida da pessoa. A nossa vida é feita de vários momentos. Então, peraí, eu perdi aquele território, ou eu não consegui conquistar aquele território, ou eu tive um medo frontal de tal adversário, uma situação, mas em quais outros momentos eu tive uma situação totalmente oposta? Então vamos pensar lá no atleta. Eu não consegui ir ao pódio, mas de outra vez eu já consegui. Ah, eu não consegui ir ao pódio, mas quando você era pequenininho teve um peneirão que você passou. Então peraí, quais foram as conquistas que você já teve e que nesse momento devem ter um peso na sua história? Enquanto que você ficar valorizando o que você não conquistou ou o que você perdeu, você apenas tem um processo de autodestruição. E esse processo de autodestruição é realmente um processo que vai levar a um sintoma patológico, uma bronquite. Porque se eu tenho uma ferramenta, essa ferramenta está aqui, olha, na minha caixa torácica, para dissuadir um predador, porém, essa ferramenta não é tão eficaz assim, o que acontece? É melhor eu não tê-la. Porque olha o conflito psicobiológico. Eu tenho uma ferramenta e essa ferramenta é ineficaz. Você já pensou você ter uma faca? Uma faca cega, totalmente cega, ela não serve para nada. Você vai descascar uma laranja e você não consegue. Você vai cortar uma carne e você não consegue. Você vai guardar essa faca ou é melhor nem ter? É melhor você rasgar no dente, é melhor você descascar na unha, mas é melhor não ter uma faca dessa, porque você vai passar raiva demais. Entende o que eu quero dizer? É uma tensão psicobiológica. Aí eu tenho uma ferramenta que deveria ser o suficiente para dissuadir predadores, para conquistar territórios ou para defender territórios, mas a função dela não está sendo suficiente. O que acontece? Então, o meu organismo começa a tomar estratégias, começa a elaborar estratégias para me tirar daquela tensão psicobiológica. É como se dissesse assim, é melhor não ter do que ter e não servir para nada. É isso que nosso organismo está fazendo. Quando você tem uma bronquite, não é que o organismo quer te destruir, mas ele quer diminuir a ação, diminuir o peso da responsabilidade para aquele segmento do corpo. Estão conseguindo entender exatamente onde que está uma necessidade biológica? É instinto. E instinto você não pensa e tem uma reação. O seu organismo simplesmente reage. Território é exatamente tudo que você considera que faz parte dos seus bens. Como assim? Tudo que é palpável, material ou que tem um significado para você. Então, território real, a sua casa, o teu carro, ok? A sua casa, o seu carro são territórios seus. Por quê? É algo que você conquistou e que pertence a você, real. Um território simbólico, por exemplo, a sua família, não é? Então, faz parte do seu território simbólico, sua família. Então, alguém que mexe com o seu filho estão mexendo no seu território. Alguém que mexe com a sua esposa, com o seu marido, estão mexendo no teu território, ok? O que mais? O virtual. O virtual é quando não mexeram exatamente no meu território, mexeram no território de outra pessoa, mas eu achei uma coisa tão chocante que aquilo doeu em mim também. Então, entraram na casa do meu vizinho e acabaram, roubaram tudo, ela ficou sem nada, invadiram o território. Mas aquilo me chocou tanto, porque eu sei que ela é uma pessoa batalhadora, que lutou tanto para ter cada detalhe da tua casa e agora limparam a casa dela. Aquilo me chocou tanto que é como se tivesse acontecido comigo. Esse é o virtual. Virtual é quando acontece com outro e eu assumo as dores também. E o imaginário? O imaginário é só de pensar em, eu já sofro o suficiente. Eu levo um choque só de pensar que vão invadir meu território ou mexer no meu território.
tá? Então, o território é tudo aquilo que você acredita que faz parte das suas conquistas. O seu trabalho é seu território, a sua mesa de trabalho é seu território, um determinado espaço físico não visível é parte do seu território. Então, é muito particular e por isso que nós precisamos escutar o nosso paciente, porque ele vai contar o que faz parte das conquistas dele. Afinal, quando a gente fala família, olha só, não é algo que você conquistou? Emprego, ou trabalho, ou profissão, não é algo que você conquistou? Tudo aquilo que você identifica como uma conquista, o qual pertence a você, é seu território, ok? E aí nós temos os mais diversos territórios possíveis para cada tipo de percepção, ok? Muito bem, então, território do bebê, o colo da mãe é o território do bebê, o próprio berço dele, o próprio carrinho. Por quê? Porque deixa o cheirinho dele, as roupas dele, são todos conquistas, território do bebê, né? O colo. E quando ele tem uma mãe que trabalha, por exemplo, trabalha muito, ou acabou a licença e essa mãe não fez uma estratégia de transição para quando acabasse a licença maternidade, é muito comum ter bronquites. Uma criança que vai para a escola e não fez o processo de transição para ir para a escola, é muito comum ter bronquites. Nunca normal, nunca normal. Sempre há um processo de choque por trás. Choque emocional? Não, muito mais do que isso. Um choque de percepção. Porque envolve não somente uma emoção, envolve uma sensação, envolve pensamentos, envolve ambiente, envolve toda uma série, um conjunto de informações que não diz respeito a somente uma emoção, ok? Território do bebê é praticamente tudo que está ao volta. O paninho, a fralda, o cobertorzinho, a chupeta, certo? Certo. Tanto que é muito difícil as crianças se adaptarem com outras coisas. Se tem um cobertorzinho, é difícil ela se adaptar com outro. Por quê? Aquele cobertorzinho faz parte do território dela. Aquela chupeta velha, meus filhos não se interessaram por chupeta. A gente comprou chupeta para ver se nunca nenhum dos dois pegaram. Mas tem crianças que têm aquelas chupetas que não trocam por nada. Ou tem um conjunto de chupetas. Enfim, mas geralmente as coisinhas delas, mesmo sendo bebezinhos, eles têm as suas coisinhas, né? Então, aí nós precisamos oferecer para o nosso cliente exatamente a percepção de quais são as conquistas que ele pode fazer hoje. Não são as conquistas para vingar o passado, vamos dizer assim. São conquistas relacionadas, podem ser pequenas conquistas, podem ser grandes conquistas, pode ser um desafio, pode ser uma conquista do tamanho de um dedinho, sim, pode. A conquista, ela precisa só que esteja presente na vida da pessoa. Conquista, por quê? Porque aquilo que eu conquisto é meu. Eu conquistei respeitos, o respeito se torna um território. Eu conquistei uma identidade, a sua identidade se torna o seu território. E você não vai permitir que ninguém mexa nela, não é isso? Que ninguém entre naquilo que é sua propriedade. O quê? Na sua dignidade, no seu respeito, no seu profissionalismo, por exemplo. No bebê tem verbalização? Sim, igualzinho no adulto, tá? Porque o bebê, apesar dele não ter um lado cognitivo totalmente desenvolvido, o cérebro dele reconhece as palavras-chave. Quais são as palavras-chave? Conquista de território, você já tem, é seu o seu território, você tem o território que você conquistou, então são palavras-chave que vêm ao encontro de um sentido, vai fazer sentido. Além disso, pela física quântica, nós temos uma intenção por trás, que é uma informação. Uma intenção é uma informação eletromagnética que é percebida quando você se conecta com outra fonte de energia. Traduzindo, a sua intenção faz sentido para outra pessoa. Logicamente, sendo um filho, você já está conectado a ele. Então, a sua intenção
consegue ser traduzida pelo organismo da pessoa. Tanto que se você estiver de mau humor, a criança ela fica agitada, né? É uma conexão não visível, é Wi-Fi ou Bluetooth ligado. Quando você trata da causa, é bem possível você chegar no resultado que você deseja, ou seja, resultado 100%. Melhorar é fácil, melhorar é muito fácil. Agora, resolver só se você for na causa, tá?